Olá, meus amigos, meus irmãos. A leitura do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 em diante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura para ver se realmente a tua vida, a tua profissão de fé está de acordo com esse texto. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Libertados do pecado para servir à justiça. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Aqui está falando para que o nosso corpo mortal não sirva mais para obedecer às paixões, às atrações. E o versículo 13, os membros, quais são os nossos membros? Mão, pé, olhos, línguas, tudo. Hoje lá no meu trabalho eu vi um grupinho de pessoas, um mostrando para o outro telefone celular, e pelo que eu observei, eles estavam colocando os olhos deles em imagens pornográficas. Então ele estava servindo os membros dele para injustiça. E nós devemos colocar a nossa língua, os nossos ouvidos, todos os nossos membros, para Deus, como está aqui no versículo 13. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. E o que eu vejo hoje, às vezes as pessoas, ele usa vários membros do seu corpo mortal para armas da injustiça. Você deve pensar sobre isso. Como é que você está usando os membros do teu corpo? Nesse texto aqui você deve fazer um autoexame sobre o mau uso ou o bom uso do que você está fazendo dos teus membros. Continuando. Então, iremos pecar? Porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça. Então, o ser humano, ele sempre está debaixo de uma escravidão. Existe a escravidão que vai produzir um prejuízo muito grande, que é a morte. Existe outra escravidão que vai produzir vida eterna, justiça. Aí a palavra de Deus diz aqui, versículo 17: graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino qual Deus vos confiou. Libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-vos como escravos à justiça, para a vossa santificação. Quando eres escravo do pecado, estáveis livre em relação à justiça. Que fruto colhieis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações eram a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus,
produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Você prestou atenção nessa leitura, meu ouvinte, meu irmão? Você tem algum membro que está sendo usado para iniquidade? Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Dentro do teu corpo não pode haver dois senhores. Se tem algum membro seu que está praticando a iniquidade, os teus olhos, tua língua, teus ouvidos, tem algum senhor que você está obedecendo dentro do teu coração. E a palavra de Deus fala que Deus, ele tem que ter exclusividade. Então, se você tem algum membro seu, que às vezes você fala, eu não quis fazer isso, e fez, você deveria olhar para dentro do teu coração para ver por que você está fazendo isso que você não queria. Porque o escravo faz alguma coisa que quer? Não, porque ele é escravo. Então você tem que saber qual tipo de senhor está comandando os teus membros carnais. É isso que você tem que analisar. É isso que esse texto está dizendo. É isso que esse texto está jogando luz para você. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.